Quero desejar uma boa noite a todos. Deus está feliz pela sua presença neste local. E eu sou muito grato a Deus pela oportunidade, pelo convite da liderança desta igreja, em poder compartilhar mais uma vez a palavra de Deus com vocês. A última vez que eu estive pregando aqui na Central, foi uma semana de oração, Semana da Esperança, onde falamos sobre esperança. Apresentamos Jesus como a única esperança para a humanidade. E nesta noite, uma noite muito especial, onde você, meu amigo, está em sua casa, ouvindo a palavra de Deus, enquanto alguns dos irmãos com alguma dificuldade, com máscara, mas vieram porque gostam de estar próximo de Jesus. Querem ouvir bem de pertinho a palavra de Deus. Eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 4. E eu gostaria, como atitude de reverência à palavra de Deus, nós ler esse texto em pé. 2 Timóteo 4, a partir do versículo de número 6. Se coloque em pé para a leitura da palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ler então o texto da palavra de Deus. Versículo 6. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém? Podem sentar, amados irmãos. Queridos, quando Paulo escreve essa Timóteo, ele está vivendo uma circunstância muito mais difícil do que a nossa hoje. Paulo se encontra preso, algemado, mas escreve uma carta de conforto, consolo e esperança. E o tema da mensagem desta noite é em busca do tesouro perdido. Quando Paulo escreve 2 Timóteo 4, versículo 6, ele fala que já está sendo oferecido como um sacrifício. Isso nos lembra Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, sobre o sacrifício vivo. E ele continua o texto dizendo que está próximo o tempo da minha partida. Está próximo o tempo em que eu deixarei de existir nesse planeta, neste mundo. Eu vou descer muito em breve à sepultura, Timóteo. E ele diz o seguinte: eu combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Eu combati o bom combate. Eu dei o melhor de mim enquanto eu estava aqui nessa terra. Eu fiz o possível e o impossível pela causa de Deus. Agora, o versículo 8 diz o seguinte: me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Que dia? E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A esperança do galardão para o apóstolo São Paulo era no dia da volta de Jesus, na sua vinda, no segundo advento. Queridos irmãos, Paulo foi um dos maiores perseguidores da igreja primitiva. Jesus Cristo desceu do céu e se revelou de forma extraordinária ao apóstolo São Paulo, que anteriormente era chamado de Saulo de Tarso, o perseguidor. E a partir desse momento, dessa revelação de Cristo pessoalmente a Paulo, Paulo se torna um dos maiores pregadores do Evangelho. Quando Paulo escreve 2 Coríntios capítulo 12, ele fala de um momento especial na vida dele.
e que ele usa a expressão conheci um homem. Quando você lê 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 2, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Ele não diz assim, eu fui arrebatado ao terceiro céu. Não, ele diz, eu conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. E o texto continua. E se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Paulo teve o privilégio de contemplar o paraíso. O Éden perdido. Que uma vez Adão e Eva entrega a Satanás pela desobediência às leis, à lei do Criador. Paulo teve esse privilégio de subir ao terceiro céu, contemplar o paraíso, a glória de Deus. O céu que está preparado para cada um de nós, amém? Louvado seja o Senhor. E era esse pensamento, era essa visão, esse era o sonho, era o alvo do apóstolo São Paulo. Alcançar o céu, ser salvo. E é por isso que ele viveu no meio de um grande conflito, numa batalha. Ele chama essa batalha de o bom combate. Ele diz que venceu no grande conflito porque Cristo estava com ele. No meio da dificuldade, no meio das provas, no meio do desafio, ele foi mais do que vencedor em Cristo Jesus. E ele usou essa expressão, tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu leio o livro de Hebreus, capítulo 11, embora muitos acreditem que eu seja um autor desconhecido, mas pela maneira que Paulo se expressa nas outras cartas, ele possivelmente seja o autor deste livro aos Hebreus. Ele menciona homens e mulheres que tinham o mesmo sonho, o mesmo objetivo dele. Em Hebreus capítulo 11, versículo de número 32 em diante. A partir do versículo 32. Olha o que ele relata. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrado ao meio, posto à prova, morto a fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam o bom testemunho por meio da fé. No entanto, deles recebeu o que havia prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Versículo 13 do mesmo capítulo 11, ele diz assim: todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e a saudaram, reconhecendo que era um estrangeiro e peregrino na terra. Verso 16, em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor. Isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles,
e lhe preparou uma cidade. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo menciona a galeria da fé, homens e mulheres que tinham o mesmo sonho dele como apóstolo. Homens e mulheres que sonhavam um dia sair de um mundo de miséria, de dor, de sofrimento, de tristeza, de lágrima, de decepção. Homens e mulheres que andavam pela fé, com o pé na terra, mas os olhos no céu. Homens e mulheres que deram a própria vida para alcançar o paraíso. Abraão, o conhecido pai da fé, o homem que abandonou o seu lar, os seus parentes, a sua família, para ficar vagueando por um caminho, por uma terra que ele não sabia nem aonde ia chegar. E ele menciona Gideão, ele menciona mulheres, Daniel, José do Egito, tantos homens de Deus que deram o melhor de si. Sabe por quê? Porque sonhavam com o céu. Sonhava com o céu. Amados, Paulo venceu o bom combate. Ele encerrou a carreira. Ele encerrou a carreira. Eu sei que muitos de nós precisam ainda encerrar a carreira. Será se no último momento da vida nós iremos dizer o seguinte: eu combati o bom combate, eu acabei a corrida, eu estou preparado para descer a sepultura, eu dei o melhor de mim, eu usei os meus dons, os meus talentos, a minha voz, a minha força física, o meu dinheiro, em prol do Evangelho, eu dei o melhor de mim. Sabe, Paulo sonhava com o céu. Paulo viu o paraíso de Deus. Eu quero dizer para vocês que uma serva do Senhor também, chamada Ellen White, ela teve algumas visões, e ela, em uma dessas visões, assim como o apóstolo São Paulo, ela teve uma visão do céu, do paraíso de Deus. E falando sobre isso, ela disse que, quando ela teve essa visão do paraíso, ela disse que o povo de Deus estava viajando rumo ao céu. Em um período de 7 dias, eles alcançam e chegam ao céu. E lá no livro Eventos Finais, página 250, ela diz assim, quando chega no céu, ela diz: eu vi uma mesa de pura prata. Tinha muitos quilômetros de comprimento. Contudo, nossos olhares podiam alcançá-la toda. Vi o fruto da árvore da vida, o maná, amêndoas, figos, romãs, uva e muitas outras espécies de frutas. Que maravilha! Ela contempla uma mesa gigantesca, com homens e mulheres que estão sentados ali para participar de um banquete especial. Entre esses, nós acreditamos que estão os heróis da fé, aqueles mencionados pelo apóstolo São Paulo em Hebreus capítulo 11. E ela diz ali, esse texto me faz relembrar de Mateus 25, versículo 34, quando Jesus diz o seguinte: vinde bendito de meu Pai, tomai por herança, tomai por posse, o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Na visão que ela teve do paraíso, na página 251 e 52, ela diz que nós nos reconheceremos. Amém? Nós nos reconheceremos. Ela diz o seguinte: a ressurreição de Cristo era um símbolo da final ressurreição de todos quantos nele dormem. O semblante do Salvador ressuscitado, sua maneira, sua linguagem, tudo era familiar aos discípulos. Como Jesus ressurgiu dos mortos, assim hão de ressurgir os que nele dormem. Reconheceremos os nossos amigos da mesma maneira que os discípulos a Jesus. Talvez hajam sido deformados, doentes, desfigurados nesta vida mortal, ressurgindo em plena saúde e formosura. No entanto, num corpo glorificado, será perfeitamente mantida a identidade. Glória a Deus.
nós nos reconheceremos. E o interessante notar é que, imagine que um dos filhos de Deus que morreram, perderam um braço, quem sabe numa batalha, em um momento difícil da vida, e foi sepultado sem um braço, ou cego, ou mesmo com deficiência. Na ressurreição dos mortos, eles vão ressuscitar perfeitamente, restaurado, com um corpo glorificado, amém? Com um corpo restaurado. É interessante notar também que nesta visão, ela vê a árvore da vida, a mesma árvore mencionada em Apocalipse 22, versículo 2, quando João tem a visão do céu e ele vê a árvore da vida próxima a um rio, e ele vê que aquela árvore produz 12 frutos por ano, um fruto por mês, e ele diz lá que as folhas desta árvore servem para a cura das nações. E alguns podem se perguntar, mas que doença haverá no céu, amados? Que doença haverá no céu se essas folhas servem para a cura das nações? A serva do Senhor, tendo a mesma revelação, ela contempla algo bem interessante na página 250. Ela diz o seguinte: 250. Todos, porém, surgem com a lozania e vigor de eterna mocidade. Restabelecida a árvore da vida no Éden há tanto tempo perdido, os remidos crescerão até a estatura completa da raça em sua glória primitiva. Nós ressuscitaremos com um corpo glorificado, manteremos a nossa identidade, mas contudo, ressuscitaremos do mesmo tamanho que nós morremos. Iremos para o céu, e lá no céu, à medida que nós vamos nos alimentando dessas folhas da árvore da vida, nós iremos crescer até chegar à estatura de Adão, lá do Éden perdido. Que maravilha! Aqui há esperança para os baixinhos, a esperança. À medida que iremos nos alimentar, participar da árvore da vida. A serva de Deus e o servo do Senhor, o apóstolo João também, em Apocalipse 22, verso 4, diz que nós veremos a Deus face a face. Que privilégio! O mesmo privilégio que Adão teve no Éden antes da entrada do pecado, nós teremos e contemplaremos o nosso Criador face a face. É interessante notar que na página 249 ela tem uma visão da nova terra, da natureza. Do mesmo livro Eventos Finais, página 249, ela diz assim: vi outro campo repleto de todas as espécies de flores. Quando apanhei, exclamei, elas nunca murcharão. Entramos então num campo cheio de todas as espécies de animais. O leão, o cordeiro, o leopardo, o lobo, todos juntos em perfeita união. Em perfeita união. Na nova terra, amados irmãos, nós iremos plantar e colher. Nós iremos trabalhar na nova terra. O céu não é um lugar de inatividade. Alguns têm a visão do céu como os crentes tocando trombeta 24 horas por dia. No céu e na nova terra nós teremos atividades, iremos trabalhar, mas o trabalho não será tão cansativo como nos nossos dias, amado. Por que alguns não gostam de trabalhar? Porque às vezes o patrão é chato, o trabalho é difícil, ganha pouco, e alguns quando chega domingo à noite, que lembra que vai para segunda-feira para o serviço, não consegue dormir à noite. Agora imagine comigo, o trabalho na nova terra é comparado a um tipo de esporte que você mais gosta. Pense nesse esporte, que lhe dá tanto prazer e alegria em praticá-lo. Assim será o trabalho na nova terra. Será prazeroso. Será prazeroso. Nós plantaremos e colheremos e nos alimentaremos desse fruto, não para que outros comam. É interessante notar que na nova terra nós viajaremos para outros planetas, para outros lugares. Descobriremos todo o universo que Deus tem prometido aos seus salvos. O que não terá no novo céu, amados? O que não terá na nova terra? De acordo com a página 256, não haverá a árvore da ciência do bem e do mal. Olha o que a serva do Senhor diz: nenhuma árvore da ciência do bem e do mal
oferecerá oportunidade para a tentação. Não haverá ali tentador e nem possibilidade para o mal. É por isso que o profeta Ageu disse que a angústia não se levantará pela segunda vez. Não haverá mais possibilidade do homem cair novamente. Não haverá tentador e nem árvore do conhecimento do bem e do mal para tentar o homem. O que não haverá na nova terra, amados, de acordo com Apocalipse 21, verso 4, diz que não haverá mais lágrima. Amém? Não haverá mais morte. Não haverá mais dor. Não haverá mais tristeza. Não haverá mais decepção. De acordo com a página 251, na nova terra também não haverá casamento e nem nascimento. Você ficou surpreendido com isso? Olha o que diz o servo do Senhor, página 251. Homens há hoje em dia que exprimem sua crença que haverá casamento e nascimento na nova terra. Aqueles, porém, que acreditam nas Escrituras não podem aceitar tais doutrinas. Na ressurreição, disse Jesus, nem se casam e nem se dão em casamento, mas serão como os salvos, ou como os anjos de Deus no céu. Mateus 22, 30. Não fique preocupado. O mesmo Deus que criou o casamento é capaz de criar algo muito superior do que o casamento. O mesmo Deus que criou o homem é um Deus capaz de ressuscitá-lo. O mesmo Deus que criou o casamento é o Deus que é capaz de dar algo muito melhor. Não haverá escuridão, de acordo com Apocalipse 22, verso 5. Quem não estará lá na nova terra? Eu quero ir aqui para a parte final da mensagem. Quem não estará lá? No livro Grande Conflito, ela tem uma visão e ela vê Caim. Ela vê Caim, aquele que se rebelou contra o Deus Criador dos céus e da terra. O primeiro homem criador, de forma que rejeitou o perdão e a oportunidade concedida a ele. Quem não estará lá? A mulher de Ló. E ontem eu preguei sobre a mulher de Ló, lá na igreja do Aliança. Jesus fala o seguinte: lembrai-vos da mulher de Ló. E quando Deus diz lembra-te, é porque algo é importante. Lembra-te. O que houve de tão importante na vida desta mulher, que faz com que nós devemos lembrar dela? De acordo com Gênesis 19, diz que quando o fogo estava descendo sobre Sodoma e Gomorra, ela junto com seu esposo caminhando, correndo, sendo arrastada pelos anjos, ela toma a decisão de olhar para trás, e ela se torna numa estátua de sal. Ela se transforma numa estátua de sal. Sabe por quê? Porque o coração dela não estava no céu. O coração dela estava aqui na terra, estava em Sodoma. Ela queria ser destruída junto com os sodomitas, e foi justamente isso que aconteceu. Foi destruída junto com os sodomitas. Quem não estará no céu? O rei Saul, primeiro rei de Israel, que teve a oportunidade, o privilégio de ser o primeiro rei de Israel, mas contudo se rebelou contra Deus, consultou os demônios, fez um pacto com o diabo e morreu distante dos caminhos do Senhor. Quem não estará na nova terra, queridos? Judas Iscariotes, o homem que teve o privilégio de andar com o Senhor Jesus durante 3 anos e meio, o homem que teve o privilégio de estar à ceia ao lado de Cristo, de andar bem próximo de Jesus, ver os milagres, as maravilhas, os milagres. Quantos profetas desejaram estar próximo de Jesus e ver os milagres de Jesus? Judas teve esse privilégio, amado e queridos irmãos, mas Judas nunca amou o Senhor de verdade. Sabe por quê? Porque o coração de Judas estava neste mundo. No momento final, ele decide trair o mestre. Mesmo Deus oferecendo, o Senhor Jesus oferecendo o perdão, ele não crê no perdão oferecido por Cristo. Muitos irão se perder por não crer no perdão de Deus. Não crer no perdão de Deus. Quem não estará lá, queridos?
Herodes. Herodias, aquela mulher que pediu a cabeça de João Batista em um prato. Quem não estará lá, queridos? Pilatos, aquele que teve a oportunidade de libertar o mestre, mas permitiu que as influências do mundo, da maioria, o influenciasse a tal ponto de se rebelar contra o Salvador. Quem não estará, querido, lá na nova terra? Os soldados que crucificaram o Cristo. Nero, um dos maiores perseguidores da igreja. A mãe de Nero, ela vai ressuscitar apenas para contemplar o péssimo filho que ela criara, o péssimo filho que se tornou um demônio e que crucificava crente, que matava crente, que jogava para os leões se alimentarem. Ela não estará lá na nova terra. E por que não estarão lá? Porque para eles seria uma tortura estar no novo céu e na nova terra. Ah, queridos, no céu nós teremos surpresa. No céu nós teremos surpresa. Alguns anos atrás, eu estava morando em Goiânia. Eu trabalhei ali durante alguns anos, alguns meses, ali na Feira Hippie em Goiânia, próximo da rodoviária. E próximo à nossa loja de roupa, tinha um amigo de uma outra denominação, e que de vez em quando nós parávamos para estudar a Bíblia. Ele não concordava muito com aquilo que eu apresentava a ele, a questão da ressurreição, a questão dos salvos, a questão da volta de Jesus, a questão do arrebatamento. E eu percebi que ele não gostava muito disso. E com o tempo eu fui embora de Goiânia, e depois de 10 anos eu retornei a Goiânia. E conversando com um dos meus amigos, que faz parte de uma outra denominação, ele perguntou para mim: Eudimar, você lembra daquele jovem que tinha uma loja próximo da nossa? Que jovem? Ele falou o nome dele. E eu falei: lembro sim. Pois é, esses dias eu passei por uma avenida ali em Goiânia e me deparei com ele. Ele estava com a Bíblia na mão, era um sábado de manhã, e ele estava indo para a igreja e disse: vamos para a igreja? Hoje é sábado, dia do Senhor. E eu fiquei pensando, ele falando para mim: as suas palavras têm um efeito poderoso na vida daquele homem. Hoje ele é adventista do 7º dia. Amém? 10 anos depois, eu vi resultado da palavra de Deus agindo na vida daquele homem, daquele contato que eu tive com aquele homem. O céu será um lugar de surpresa. A serva de Deus, livro Eventos Finais, página 254 e 255, ela diz o seguinte: quando os portais daquela linda cidade lá do alto se revolverem nos seus gonzos, e nela entrarem as hortes que observaram a verdade, coroa de glória ser-lhe-ão colocada sobre a cabeça. Eles atribuirão a Deus honra, glória e majestade. Naquela ocasião, alguns se aproximarão de vós, dizendo: não fosse vossas lágrimas, súplicas e diligentes esforços, eu nunca teria visto o Rei na sua formosura. Que recompensa é essa? Quão insignificante é o louvor de seres humanos nesta vida terrena e transitória, em comparação com as infinitas recompensas que estão reservadas aos fiéis na futura vida imortal. Quando você chegar no céu, alguém vai chegar próximo de você, vai colocar a mão no seu ombro e vai dizer: ô, você lembra de mim? E você vai olhar assim: não estou lembrando. Lembra das vezes que você ia fazer estudo bíblico mesmo no sol e na chuva? Pois é, naquele dia eu não decidi, mas depois eu tomei a minha decisão. Você lembra de mim? Pois é, foi você que me visitou naquele dia lá no hospital. Eu estava sem esperança. Através da sua oração, fez diferença na minha vida. Teremos surpresa no céu. Nenhuma palavra, nenhuma atitude, nenhuma oração é despercebida ao céu. Deus contempla cada lágrima derramada. Não importa o desafio, a dor que você tem passado.
as orações que você tem feito, as lágrimas por aquela pessoa que não dá a mínima para você. Nós teremos surpresa no céu. A minha oração nesta noite é que nós façamos das palavras do apóstolo São Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, a coroa da justiça está preparada. Mas não é somente para mim, diz ele, é para todos aqueles que amarem a sua vinda. Que Deus possa abençoar você e a mim, que você possa tomar essa decisão de sonhar com o céu a partir de hoje, que o céu possa se tornar o seu alvo, o seu objetivo maior nesta vida, que possamos caminhar nessa terra, mas com os olhos no céu, porque muito em breve Jesus se manifestará nas nuvens do céu com poder e grande glória, segundo Mateus 24, verso 30, descerá dos céus e levará o seu povo para passar a eternidade com ele, e destruirá esse planeta Terra, e depois fará dessa terra um novo céu e uma nova terra. Mateus capítulo 20, ou melhor, Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. Nós iremos encerrar o culto nessa noite cantando o hino Entrega. Eu quero convidar aqui o pessoal que faz o louvor, e quero convidar a igreja a se colocar em pé para junto louvarmos o nome do Senhor.